Foi capturado hoje Bruno Monteiro Alencar, conhecido como Bodó. Ele era procurado pela Justiça de Carauari, a 542 quilômetros de Manaus, por ter cometido um homicídio contra Reginaldo dos Santos da Silva. Ele estava foragido desde dezembro do ano passado. Bruno foi preso ontem por policiais militares no centro da capital. Ele praticava furtos e desvios de mercadorias. Agora será encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Bombeiros voltaram hoje à loja de calçados incendiada ontem à noite no centro da capital. Uma das hipóteses é que o fogo tenha começado depois de um curto-circuito. Pela manhã, a imagem era de destruição. O Corpo de Bombeiros verificou possíveis novos focos de incêndio. A loja de roupas e calçados no centro da cidade foi consumida pelo fogo ontem à noite. Nenhum funcionário estava no local na hora do acidente e os prejuízos financeiros ainda não foram contabilizados. Por enquanto ninguém pode afirmar ainda não, mas foi grande, muito grande. Perca total, loja completamente lotada. Além da loja de confecções, o prédio ao lado também foi atingido pelas chamas. As causas do incêndio são investigadas. A causa do incêndio pode ser ter um curto-circuito, né? Tendo em vista que a fiação aqui é antiga, o prédio é antigo, a fiação também é antiga, né? Tem que ser feito um reparo geral da fiação. O Corpo de Bombeiros deve emitir um laudo sobre os riscos de desabamento do prédio que já foi sede da Defensoria Pública do Estado. O novo reajuste no preço da passagem de ônibus virou polêmica entre a população de Manaus. Nas ruas, os usuários estavam insatisfeitos com o sistema de transporte público da capital. Já virou rotina reclamar do sistema de transporte coletivo de Manaus. Nas ruas e terminais de ônibus, o assunto é sempre o mesmo. Todo mundo está falando. Agora a gente estava comentando aqui que vai aumentar a passagem, mas o ônibus continua na mesma. Nós estamos aqui meia hora esperando o ônibus. Cadê o ônibus? A polêmica ganhou mais força com o anúncio feito nesta terça-feira pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. Vai haver mudanças, inclusive no preço da passagem. Atualmente, 1.300 ônibus circulam na capital. A cidade passa por um processo de dissolução do polêmico consórcio Transmanaus, que domina o transporte coletivo. A ideia é que até junho, 9 empresas atuem no setor. A frota deve chegar a 1.600 ônibus, sendo que 860 pelo menos devem ser novos. Mas para que isso aconteça, a tarifa deve ser reajustada e a meia passagem aos domingos deve acabar. Mas será que a população concorda com esta nova fórmula? Eu não acho, eu tenho certeza, não vai resolver. Não vai resolver. Entra prefeito, sai prefeito, isso vai continuar do mesmo jeito. Com a nova frota, os micro-ônibus, 260 alternativos e 200 executivos, devem ser tirados das ruas. O transporte é o preferido nas zonas leste e norte de Manaus. Vai ficar pior. Por quê? Porque não tem alternativa, né? A alternativa é esse daí, né, cara? Acho que eles deveriam ficar assim, com certeza. Ajuda bastante aqui nessa área que tem muita concentração de pessoas, né? Atrasos nos terminais, ônibus quase sempre lotados, constantes panes mecânicas. São alguns problemas frequentes no serviço prestado a cerca de 700 mil passageiros todos os dias na capital. Com a proximidade da Semana Santa, o consumidor sente no bolso o aumento do preço do peixe. Pouca oferta e muita procura. A fórmula encarece o preço de um dos alimentos mais consumidos na Semana Santa. Com a proximidade da data, o amazonense se prepara para pagar um pouco mais caro pelo peixe. Seu Ovídio é dono de restaurante e pensa como serão as próximas semanas. Aumentou muito o preço do peixe. E aí a gente fica até sem condições de trabalhar com o cliente, né? Porque está muito caro. Na Feira da Manaus Moderna, zona centro-sul da capital, é possível encontrar 12 jaraquis por R$10. O quilo da peixada pelo mesmo preço e a unidade do tambaqui chega a R$400, como mostra esse peixeiro. E o pirarucu, um dos peixes mais consumidos, quanto custa? R$20. Na Semana Santa? Não, vai para R$30. Se tiver, se não tiver, ninguém vende. Mesmo com o fim do período do defeso, época em que a pesca de algumas espécies fica proibida, o aumento no preço do pescado deve seguir a tendência dos anos anteriores. A solução pode ser o consumidor apostar na compra de peixes menos nobres. O peixe mais barato é jaraqui, esses peixes miúdos, né? Jaraqui, curimatã. A falta de espaço para estocar o pescado também é outro agravante para o encarecimento do produto. O terminal pesqueiro do município deveria ter sido inaugurado em novembro do ano passado, mas só deve começar a funcionar no segundo semestre deste ano. O projeto
Isso foi feito, mas não escutou o segmento, o setor produtivo. E aí está aquele elefante branco ali na beira da Panaí, né, ali no porto do Canos, e que não vai, nos últimos 5 anos, atender a nossa demanda. Para diminuir a diferença de preço entre comerciantes, o governo do estado vai tabelar o pescado em alguns pontos de venda coordenados pela Secretaria Estadual de Produção Rural. Há toda uma garantia que, além de você ter um preço acessível para evitar exatamente esse intermediação, atravessador, o peixe ficar mais próximo do consumidor. E não só em qualidade, mas também em quantidade. E se não tiver jeito, o melhor é fazer como Dona Valda e apostar em outros produtos. Mas é frango, salada, essas coisas. Fiscais da Receita Federal apreenderam hoje em 2 shoppings populares do centro de Manaus produtos que podem ser falsificados. A operação durou 4 horas. A Receita Federal já monitorava as lojas há 2 meses. Ninguém foi preso, mas os proprietários foram notificados e devem prestar esclarecimentos à Receita nos próximos dias. Daqui a pouco, as irregularidades em uma das avenidas mais movimentadas do centro da capital. E ainda, terremoto no Japão pode prejudicar a vinda de insumos para as fábricas do Polo Industrial de Manaus. A gente volta já.